Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Estamos chegando com mais um devocional precioso. Que o Espírito de Deus conduza o seu coração e a sua mente para que você entenda e receba mais um devocional, que é uma revista eletrônica bíblica para o seu crescimento e entendimento da palavra. Queridos, eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, com profundidade em libertação e também com restauração da personalidade, área da mente, emoções, sentimentos e vontades. Então, queridos, se você quer conhecer o nosso ministério, é só acessar as nossas redes sociais e lá, no final da nossa palavra desse devocional, eu estarei divulgando as nossas redes sociais. Já peço a você para comentar, dar o seu like e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Então, amados, para iniciar o nosso devocional, eu gostaria de trazer uma leitura bíblica, um texto base, para que possamos falar desse assunto tão importante. Atos capítulo 10, versículo 1 até o versículo de número 8. O texto diz assim: havia um homem em Cesareia cujo nome era Cornélio, centurião do regimento militar chamado Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Por volta da hora 9 do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Fitando nele os olhos e atemorizado, ele perguntou: que é, Senhor? O anjo lhe respondeu: tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Então envia agora homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com um certo Simão, o curtidor de peles, cuja casa fica à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Queridos, Atos 10 é um marco importante na história da igreja, pois apresenta a expansão do evangelho para os gentios, que são os povos de outras nações. O capítulo traz a história de Cornélio, um oficial romano temente a Deus, e Pedro, um dos apóstolos, destacando como Deus uniu esses 2 homens por meio de visões e eventos sobrenaturais. Vamos entender a visão de Cornélio. Cornélio, residente em Cesareia, era um homem devoto, generoso e constantemente em oração. Durante um momento de oração, às 3 horas da tarde, ele teve uma visão de um anjo. O anjo lhe disse que suas orações e esmolas haviam subido como memorial diante de Deus e instruiu Cornélio a enviar mensageiros a Jope para buscar Simão Pedro. Também, queridos, aqui no capítulo de número 10, na leitura bíblica, mais à frente, vemos que Pedro teve uma visão. Enquanto isso, em Jope, Pedro também teve uma experiência sobrenatural por volta do meio-dia, enquanto orava no terraço e esperava a sua refeição. Entrou em êxtase e viu um lençol descendo do céu com diversos animais, incluindo os considerados impuros pela lei judaica. Uma voz divina o instruiu o seguinte: levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro recusou, alegando que nunca havia comido algo impuro, mas a voz respondeu a ele:
não chame de impuro o que Deus purificou. Essa visão se repetiu 3 vezes, preparando Pedro para entender que Deus não faz distinção entre os judeus e gentios. Queridos, o encontro de Pedro e os mensageiros de Cornélio. Vamos entender esse encontro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre o significado da visão, os mensageiros de Cornélio chegaram à casa onde ele estava hospedado. O Espírito Santo orientou Pedro a descer e acompanhá-los sem hesitação. Ele os recebeu e no dia seguinte partiu com eles para Cesareia, acompanhado por alguns irmãos de Jope. E Pedro na casa de Cornélio. Cornélio, ele havia reunido seus parentes e amigos íntimos para ouvir Pedro. Quando Pedro chegou, Cornélio se prostrou diante dele, mas foi imediatamente corrigido. Levante-se, eu sou apenas um homem como você. Pedro então explicou que, embora a lei judaica proibisse associar-se com gentios, Deus havia mostrado a ele que não deveria considerar ninguém impuro ou impróprio. Cornélio relatou sua visão e disse que todos estavam reunidos para ouvir a mensagem de Deus. Pedro começou a pregar as boas novas de Jesus Cristo, enfatizando que Deus não faz acepção de pessoas e aceita todos os que temem e fazem o que é certo. Agora, queridos, o Espírito Santo ele é derramado sobre os gentios. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, surpreendendo os judeus que o acompanhavam. Eles testemunharam os gentios falando em outras línguas e louvando a Deus, um sinal claro de que o dom do Espírito Santo também era para eles. Pedro, então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui, queridos, no capítulo 10 de Atos, marca um momento crucial na história do cristianismo, a inclusão dos gentios no plano de salvação. Deus mostrou a Pedro e aos discípulos que a graça e a misericórdia divina são para todos, sem distinção. Esse evento abriu as portas para a propagação do Evangelho às nações, cumprindo assim o propósito de alcançar o mundo inteiro. Eu tenho aqui 3 reflexões. Primeiro, Deus não faz acepção de pessoas e deseja que todos sejam alcançados por sua graça. Segundo, a obediência à voz de Deus pode romper barreiras culturais e religiosas. E terceiro, o Espírito Santo está disponível para todos que crerem em Jesus Cristo. Então, queridos, esse capítulo nos lembra que o Evangelho ele é inclusivo, poderoso e capaz de transformar vidas em todas as nações. Já que explicamos sobre o capítulo de número 10, sobre o encontro de Cornélio com Pedro e sobre Deus não fazer acepção de pessoas, vamos então falar de pecados sexuais. Romanos capítulo 6, versículo de número 12, tem um texto interessante que diz: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Então, amados, pecados que impactam profundamente a vida espiritual, emocional e física do cristão, trazendo uma compreensão prática e espiritual para combatê-los, são os pecados sexuais. Vamos então para esses tipos de pecados. Vergonha. Amados, a vergonha é o resultado de experiências de humilhação que limitam o indivíduo. Pessoas que vivem sob a influência da vergonha frequentemente evitam cumprir seu propósito por medo de exposição. A libertação desse estado exige confiança em Deus para superar essas barreiras emocionais. Também nós temos a malícia. A malícia se manifesta quando tudo é visto com intenções malignas. É um pecado que reflete a ausência do fruto do Espírito e promove pensamentos e ações negativas. Vencer a malícia requer renovação da mente e submissão ao Espírito Santo. Por isso, precisamos buscar discernimento espiritual.
Idolatria ao dinheiro é um tipo de prostituição, ok? O dinheiro, simbolizado por Mamon, é o único senhor que compete com Deus nas Escrituras. O coração apegado ao materialismo é um grande desafio para o cristão. A história, queridos, do jovem rico lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 até o versículo 22, ilustra como o apego aos bens pode impedir uma vida plena com Deus. A solução é desprender-se, confiar na provisão divina. Por isso, cuidado com a idolatria ao dinheiro. Ela cega o nosso entendimento e nos tira do propósito de Deus. Furto e fraude, queridos, é um outro tipo de prostituição espiritual. Desde pequenas ações como pegar algo sem permissão até práticas maiores como falsificar documentos ou comprar objetos roubados, o furto é uma grave violação espiritual. Essas ações abrem legalidades no mundo espiritual que trazem consequências negativas. Arrependa-se e procure corrigir erros passados. Traição. Traição não é apenas física. Ela pode começar em uma troca de mensagens ou flertes, também como fantasias sexuais. Fidelidade é essencial em todas as áreas da vida, seja em relacionamentos conjugais, amizades ou compromissos familiares. Preserve a aliança com Deus e com as pessoas ao seu redor. Participação em festas pagãs. Festas que têm raízes em consagrações a ídolos ou santos, como carnaval, festas juninas ou celebrações de padroeiros, são consideradas legalidades espirituais, mesmo em eventos cristãos que tentam reproduzir essas festas. É importante discernir se a prática está alinhada com os princípios bíblicos, ou seja, com a palavra de Deus. Ciúmes. Ciúme é uma manifestação de insegurança e falta de identidade. Quem é seguro em Deus não teme perder pessoas ou relacionamentos. Trabalhar sua identidade em Cristo é o caminho para superar o ciúme e viver com confiança. Por isso, cuidado com o ciúme. Ele pode simplesmente destruir o seu relacionamento, ok? Ele pode trazer danos para a sua alma. Espírito de suicídio. Pensamentos de suicídio são frutos de opressões espirituais. A vida é um dom de Deus e tirar a própria vida é uma tentativa de usurpar o papel divino. Oração, vigilância e combate espiritual são essenciais para quebrar esse ciclo e proteger sua família. Fantasias sexuais. Fantasiar com pessoas fora do casamento, mesmo apenas na mente, configura adultério. Esse ato quebra a aliança espiritual com o cônjuge e abre legalidades espirituais negativas. Por isso, cuidado, com o espírito do encantamento. Sexo em grupo e casamento aberto. São práticas como sexo em grupo e casamentos abertos que são perversões e violam os princípios bíblicos de santidade conjugal. Incesto. Relações sexuais entre parentes próximos que são consideradas abominações. Temos visto muito essa prática nos últimos dias. Namoro impuro. Namoro como toques impróprios ou relações sexuais fora do casamento é pecado e traz consequências espirituais. Fornicação. São as relações sexuais entre solteiros, com ou sem compromisso. São pecaminosas e causam prejuízos futuros no casamento e também produzem laços de alma. Precisamos ter muito cuidado com esta prática. União estável não é considerada casamento diante de Deus, pois não formaliza a aliança, conforme a palavra. É uma forma de evitar compromisso real
e abre legalidade espiritual. Ou seja, você levanta bases espirituais e você corre o risco de entrar em um cativeiro espiritual. Estupro, relações sexuais sem consentimento, são pecado e uma grave violação moral. E hoje nós temos visto a sociedade envolvida nessa prática, a prática de estupro. Por isso, cuidado com o estupro. Adultério. Adultério inclui tanto atos físicos quanto conversas e mensagens inapropriadas que geram esperança ou vínculo com outra pessoa. Então, cuidado, tenha muito cuidado com as conversas e mensagens inapropriadas. Masturbação, considerada pecado por ser um ato solitário e por abrir portas para demônios se alimentarem da energia gerada. E nós temos aí também muitas pessoas com outros problemas porque viveram o vício da masturbação, como a ejaculação precoce. Então, cuidado com a masturbação. Sexo anal, prática considerada sodomita, mesmo dentro do casamento. É visto como abominável e pode abrir legalidades para influências espirituais negativas sobre a família. Então, amados, preserve o seu leito sem mácula, ok? Bestialidade são relações sexuais com animais. São uma perversidade extrema e condenada pela Bíblia. Traz sérias consequências. Pornografia. Queridos, a pornografia alimenta pensamentos impuros e contamina o relacionamento conjugal. É necessário buscar purificação da mente e focar no cônjuge, no ato sexual. Então, cuidado com essa prática, cuidado com esse tipo de pecado. Homossexualismo e lesbianismo é o envolvimento com pessoas do mesmo sexo. É considerado pecado e suas raízes podem estar em maldições familiares ou práticas erradas dos pais. Aceitamos todos os homossexuais e lésbicas, só não concordamos com a sua prática pecaminosa. Sensualismo e lascívia. O uso de roupas provocantes ou comportamentos insinuantes são manifestações de sensualismo e lascívia. A modéstia e a prudência devem ser marcas de quem segue a Cristo. Por isso, mulheres, cuidado com o tipo de roupas provocantes ou comportamentos insinuantes, ok? Libertinagem no casamento, que é o uso de objetos ou práticas que distorcem a naturalidade do ato sexual. São vistos como impureza, é pecado. Como combater esses pecados? Vamos então conhecer como combater esse tipo de pecado. Primeiro, reconheça a presença desses pecados e arrependa-se. Segundo, renove sua mente com a palavra de Deus. Terceiro, quebre ilegalidades espirituais através da oração e obediência. Quarto, submeta-se ao Espírito Santo, permitindo que ele transforme sua vida. Lembre-se, queridos, a caminhada cristã exige vigilância e um coração disposto a seguir a direção de Deus. A volta de Cristo e a preparação pessoal. Gostaria de trazer aqui uma pincelada para vocês sobre este assunto. Muitos aguardam a volta de Cristo e percebem o agravamento do estado do mundo. A recomendação é entregar a Deus aquilo que está fora de controle e focar no que é possível fazer. Viver em descanso e cumprir os deveres com fé. Complexo de inferioridade e identidade em Cristo. Queridos, sentir-se inferior e viver em comparação com os outros é uma estratégia do inimigo para bloquear sua identidade em Cristo. A solução é focar em quem você é em Cristo, sem tentar copiar outras pessoas. O original sempre será mais valioso que a cópia. Deus deseja que você seja autêntico, sem máscaras. Pessoas excessivamente racionais, materialistas ou intelectuais podem ter dificuldade
em experimentar o sobrenatural. O sobrenatural não é totalmente explicável, é vivido e experienciado pela fé. É necessário abrir mão do excesso de lógica para compreender os mistérios de Deus. Amados, a santidade no corpo, mente e espírito é essencial para uma vida alinhada com os princípios de Deus. Essa é a minha orientação. Práticas impuras devem ser abandonadas, buscando restauração e libertação em Cristo. Nunca esqueça quando o Espírito de Deus se revelou para Cornélio e Pedro, ele mostrou que não há acepção de pessoas. Busque viver a vontade de Deus. Submeta-se a Ele. Abra seu coração. Deixa o Espírito Santo limpar você. Deixa o Espírito Santo trabalhar o seu caráter. Deixa o Espírito Santo restaurar a sua personalidade e a sua identidade. Ok? Queridos, quando o encontro de Pedro e os mensageiros de Cornélio aconteceu, o Espírito Santo orientou Pedro a descer e acompanhá-los sem hesitação. E ele os recebeu e no dia seguinte partiu com eles para Cesareia, acompanhado por alguns irmãos de Jope. Ok? Então, amados, Deus não faz acepção de pessoas, tá? Deus, Ele é um Deus santo, um Deus misericordioso e um Deus amoroso. Para isso, precisamos estar preparados para o chamado de Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi chamado pelo Espírito Santo. Você é precioso para Ele. Amados, aqui nós encerramos o nosso devocional, mas eu quero fazer um pedido para você, ok? Se inscreva no nosso canal e após se inscrever, ative o sininho. Não esqueça de fazer o comentário, ok? Seu like também é muito importante para nós. Faz subir o devocional e nós chegaremos em outras pessoas. E, queridos, nós estamos lá nas redes sociais. Se você quiser nos seguir, lá no Instagram é @Ministério Pleno. Facebook, @Ministério Pleno. E também você pode nos acompanhar no TikTok. É só colocar lá ministériopleno.news. Estaremos realizando uma imersão de libertação agora nos dias 20, 21 e 22 de junho. Vai ser fantástico, ok? Esteja conosco. Será um prazer recebê-lo em nosso meio. Também temos orações poderosas no Telegram. Então, faça parte, esteja conosco. Vamos romper em fé. Que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo continue te conduzindo e, claro, fazendo uma limpeza no seu DNA espiritual, que você seja impactado pelo Senhor. Um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim